Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o nosso artigo Design Editorial em Editora Universitária Pública e compartilhar um pouquinho com vocês a experiência da editora Escola e do TFPR. Meu nome é Eunice Liu, eu sou professora do curso de Design e também atual coordenadora da editora, que é a editora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O objetivo desse artigo é trazer uma reflexão a respeito do fazer, da prática editorial, especialmente no contexto da universidade e da gestão pública. Então, eu vou começar falando do nosso fluxo editorial, como ele funciona. Primeiramente, os autores ou organizadores da obra submetem o original para a editora. Eles são encaminhados, então, para pareceristas que são especialistas de mérito em suas áreas, para avaliação da qualidade dos originais e com o subsídio então desses pareceres, os originais são encaminhados para o conselho editorial que possui representantes de todas as áreas do conhecimento e da área de educação da CAPES. Então eles são avaliados e caso haja interesse institucional e haja recomendação, aprovação para publicação, a obra, então, entra na editora, é firmado o contrato com os autores, e então, efetivamente, a gente começa o nosso trabalho ali na editora. A equipe de texto vai fazer a revisão, a normalização, os ajustes ali do texto, da escrita, e a equipe de design, então, vai preparar, trabalhar em cima do design do projeto gráfico editorial da obra, né? Após a finalização, então, da obra, ela recebe um registro de ISBN, uma ficha catalográfica e ela é encaminhada para a produção, seja a finalização dos arquivos na versão digital e também a arte finalização, caso a obra seja impressa, ela é encaminhada para a fase de produção gráfica e depois também temos as fases pós-editoriais, que dizem respeito ao lançamento e à divulgação, então, daquela obra. Bom, e falando de processos e metodologias editoriais, né, do TFR, a gente vai fazer um comparativo também com outras duas metodologias já famosas no campo do design, que é o design thinking e o design sprint. Na nossa editora, o processo de design ele se dá em quatro fases: a criação, o template, a diagramação e a produção. E a nossa primeira fase, comparada ao design thinking e ao design sprint, são as fases de descoberta e de entender de cada um deles, em que a gente vai então buscar compreender como acontece cada obra, quais são os temas, quais são os caminhos que a gente pode ter essa imersão dentro de cada projeto. A segunda fase é a de template, que ela é semelhante à fase de interpretação e ideação no design thinking, e no design sprint, a fase de definição e esboçar eh, o material. E com isso, a gente então começa a criar essa produção de alternativas em relação ao layout para criar o template base que vai dar prosseguimento à terceira fase, que é a diagramação. E dentro dessa fase, a gente fala então, em comparação ao design thinking, da experimentação e da evolução, e no design sprint, a fase de prototipar e validar. Então, nessa questão da diagramação, a gente vai então diagramar o livro completo e também a gente vai prototipar com a criação de um boneco ou a criação de pequenos impressos para que a gente possa avaliar a qualidade tipográfica, nossas escolhas, né, de tipografia, de cor, de proporções, né, da harmonia como um todo. E por sua vez, na última fase, que é a produção, a gente vai ir para a questão do impresso propriamente, em conjunto com a arte finalização e a produção com a gráfica.
E com a estimativa também, em relação a processos, né, o andamento do processo, a gente fala sobre, uma estimativa de prazos que são flexíveis, dependem de cada demanda e de cada especificidade de cada obra, então isso vai variar bastante. Mas contemplando aqui num plano ideal, a criação levando uma semana, a produção do template base, né, também com uma semana. E a diagramação, que é a nossa terceira fase, ela vai variar muito, mas é uma estimativa ideal de 4 meses, mas também depende de cada obra, de cada projeto e também dos refinamentos que a gente vai elaborar ao longo desse processo. E considerando também, no melhor das hipóteses, a produção levando um mês, mas é um prazo também muito flexível, dependendo de gráfica de orçamento. Vou comentar um pouco, então, mais detalhadamente sobre cada etapa do processo editorial de design na editora. Começando pela fase de criação, a primeira etapa, a familiarização, na qual acontece uma leitura panorâmica do conteúdo, um primeiro contato com os autores e organizadores da obra, bem como com os revisores e normalizadores de texto que fizeram a leitura antes da etapa de design, a fim de compreender a linguagem e o gênero do texto. A etapa seguinte de imersão é feita uma leitura mais aprofundada, né, para ter um entendimento melhor do conteúdo, temática, suas estruturas textuais e visuais. Na etapa de referências é feito um painel semântico, contendo referências diversas, podendo elas ser indicadas pelos autores, como também expressões visuais artísticas, textuais, de áreas correlatas, diretas ou indiretas à obra. Na etapa conteúdo, é feito um levantamento e a listagem dos estilos de conteúdo, como, por exemplo, seções, subtítulos, legendas, notas de rodapé, índice remissivo, toda informação que caracterize uma tipologia de conteúdo. Na etapa de imagens, é feito um levantamento de imagens, a fim de compreender quais são os elementos narrativos visuais que compõem a obra, bem como o tratamento de fotografias e o redesenho de gráficos, mapas, organogramas, entre outros elementos visuais. Na etapa de conceituação e exploração, é definida a essência estilística do projeto. Isso é feito através da geração de alternativas, votação na equipe, avaliação de formatos, estilos, grids, composições, bem como, na etapa seguinte, a escolha da tipografia, né, na qual é feita o levantamento de algumas fontes, a fim de definir qual a melhor adequada, né, para o conteúdo da obra. Na etapa de layout, é definida a estrutura base para a diagramação, como formatos, margens, grid, tamanho da mancha, fonte e estilos tipográficos. Também é definido nessa etapa propriedades materiais do livro impresso, como tipo de encadernação, capa, papel, impressão e acabamentos. Na fase 2, template, é gerado o arquivo base para a diagramação no software em que será diagramado. Nele são criadas as páginas mestres no formato do livro, criados estilos de caractere, estilos de parágrafos referentes ao conteúdo da obra. Para na etapa seguinte de diagramação, o conteúdo, o texto original ser incluído para a aplicação dos estilos e ajustes da mancha gráfica dentro do grid definido. Nessa etapa também são realizadas as leituras de prova, a partir do checklist de conferência de design editorial, a fim de refinar e realizar as emendas finais do livro. Na etapa 4 de produção, é realizado o fechamento do arquivo para impressão gráfica, ou, se o livro não for impresso, preservação em repositórios digitais. A Raquel explicou agora pra gente o que acontece dentro de cada uma das etapas do nosso processo de design editorial na editora. Fazer livros dentro de uma editora universitária pública é completamente diferente do processo de se fazer um livro em uma editora comercial, porque aqui, como a gente tem financiamento público, o nosso foco principal não é atrelado à lógica de vender o livro, e sim a ideia de compartilhar e de transmitir o conhecimento que é produzido dentro da nossa universidade.
E é aí que o design tem um papel muito importante, porque é através dele que a produção de conhecimento da universidade vai ser tratada de uma forma inteligível, usando ferramentas editoriais para aproximar o leitor do conteúdo acadêmico. Uma das nossas motivações com esse artigo é refletir o papel da universidade e compartilhar conhecimento de forma aberta e de forma livre. O processo que a gente apresentou nesse artigo pode servir como um guia para outras editoras universitárias ou também para qualquer outra pessoa que se interesse pela área editorial. E para finalizar, essa citação da Marisa da Hector e do Plínio Filho, que diz que, uma vez publicados, os livros não encontram barreiras, os livros são para o mundo. Muito obrigado pela atenção e até mais.